O início do Antigo Egito. O Antigo Egito surgiu em torno do fértil vale do rio Nilo, que foi o eixo central para o desenvolvimento da civilização egípcia. Cerca de 5.000 anos antes de Cristo, pequenos grupos de caçadores-coletores que habitavam a região começaram a se estabelecer em comunidades agrícolas fixas devido ao clima mais seco que forçou a concentração de populações próximas às águas do Nilo. A agricultura se tornou essencial, com o cultivo de cereais, como trigo e cevada, e a domesticação de animais, como gado e ovelhas, impulsionando a criação de aldeias que lentamente evoluíram em cidades. Essas comunidades começaram a desenvolver estruturas sociais mais complexas, com divisões de trabalho claras, e um sistema religioso começou a emergir. A figura de líderes, muitas vezes chefes tribais, foi ganhando destaque e o conceito de divindades locais, ligadas à fertilidade e ao Nilo, se consolidou, colocando as bases para o politeísmo egípcio que floresceria mais tarde. Além disso, esse período marca a consolidação da ideia do Nilo como um presente dos deuses, uma fonte de vida indispensável, crucial para a cultura e o poder que o Egito viria a ter nos séculos seguintes. À medida que a organização das aldeias crescia, começaram as trocas entre diferentes comunidades. Barcos simples construídos com papiro possibilitaram o comércio ao longo do Nilo, favorecendo o intercâmbio cultural e material. As primeiras formas de arte também surgiram, refletindo rituais religiosos e a vida cotidiana. Vasos de cerâmica e joias de pedra são exemplos dessas expressões culturais iniciais. Este período lançou as fundações que permitiriam a transição para a fase predinástica e a posterior unificação do Egito sob um único governante. Embora ainda não fosse um estado propriamente dito, as sementes da grande civilização egípcia estavam sendo plantadas neste estágio. Egito predinástico. O Egito predinástico, cerca de 4.000 a 3.100 a.C., é o período anterior à unificação do Alto e Baixo Egito, caracterizado pelo desenvolvimento das primeiras culturas organizadas no Vale do Nilo. Duas culturas distintas se destacam, Nakada no Alto Egito e Buto no Baixo Egito. A cultura de Nakada, mais avançada, teve papel predominante no surgimento do futuro Egito unificado, com suas práticas sociais, religiosas e artísticas estabelecendo as bases do que se tornaria o Egito dinástico. A cerâmica era um elemento de destaque nas culturas predinásticas, especialmente a cerâmica vermelha com bordas pretas de Nakada, que se tornou um símbolo de status. Nessa época, começaram a surgir símbolos associados ao poder e à liderança, como as representações de animais ferozes e guerreiros. Em Nakada, túmulos elaborados foram construídos para líderes locais, sugerindo o início de uma hierarquia social mais rígida e a reverência à morte, características que seriam amplamente desenvolvidas no período dinástico. Foi no Egito predinástico que as primeiras formas de escrita hieroglífica apareceram, com símbolos usados para representar objetos e conceitos. Esses hieróglifos iniciais eram esculpidos em cerâmica e artefatos, e sua evolução se aceleraria nos séculos seguintes, tornando-se uma forma de escrita complexa e fundamental para o funcionamento do Estado egípcio. Além da escrita, a tecnologia avançou com a utilização de metais como o cobre, além do desenvolvimento de ferramentas mais sofisticadas para a agricultura e a construção. O comércio também floresceu, com o Egito estabelecendo rotas comerciais com o Levante e outras regiões próximas, trocando matérias-primas valiosas, como pedras semi-preciosas, por produtos manufaturados. No final do período predinástico, vemos os primeiros sinais de uma proto-unificação do Egito, com o surgimento de líderes que reivindicavam o controle sobre grandes áreas.
Isso pavimentou o caminho para a criação da primeira dinastia e o início da Era dos Faraós. Período dinástico temprano. Com a unificação do Alto e Baixo Egito, em torno de 3100 a.C., sob o reinado do rei Narmer, possivelmente identificado como o lendário Menés, o Egito entra no período dinástico temprano, também chamado de Época Tinita, em referência à cidade de Tinis, de onde provavelmente vieram os primeiros governantes. Essa unificação foi um evento transformador que levou à centralização do poder sob um único rei, o faraó, e ao estabelecimento de um governo organizado. Narmer é uma figura central nesse processo, sendo associado à famosa Paleta de Narmer, uma peça arqueológica que representa a unificação do Egito. A partir daí, o faraó passou a ser visto como uma figura divina, o intermediário entre os deuses e os homens, sendo responsável por manter a ordem, Ma'at, no reino. O conceito de Ma'at, a ordem cósmica e justiça, passou a guiar tanto a política quanto a religião egípcia. Durante este período, houve a consolidação de uma administração estatal, com a criação de uma burocracia altamente estruturada. Os nomarcas, governadores de distritos, nomos, surgem como figuras-chave no controle do território e na manutenção da ordem local, respondendo diretamente ao faraó. A centralização do poder também permitiu o financiamento de grandes projetos arquitetônicos e funerários, incluindo as primeiras mastabas, estruturas tumulares que antecederam as pirâmides. A escrita hieroglífica floresceu, tornando-se uma ferramenta crucial para a administração e a religião. Inúmeros documentos foram criados para registrar o poder do faraó, tratados comerciais e os primeiros códigos de leis. O período dinástico temprano consolidou as bases do Estado faraônico, um sistema que perduraria por milênios, estabelecendo a primeira dinastia real do Egito e suas tradições, que se perpetuariam em todos os reinos subsequentes. Terceira dinastia. A terceira dinastia marca o início do que é conhecido como o Reino Antigo, cerca de 2686 a 2181 a.C., um dos períodos mais prósperos e inovadores do Antigo Egito. Este é um momento crucial na história egípcia, com grandes avanços nas áreas de arquitetura, religião e centralização política. A figura mais famosa desse período é o faraó Djoser, cujo reinado trouxe inovações monumentais que deixariam um legado duradouro na civilização egípcia. Djoser é conhecido por encomendar a construção da Pirâmide de Degraus de Saqqara, o primeiro grande monumento em pedra da história, projetado pelo arquiteto Imhotep, que se tornaria uma das figuras mais lendárias do Egito Antigo. Esta pirâmide é um marco na evolução arquitetônica, representando uma mudança significativa das tumbas mastabas anteriores para estruturas mais grandiosas e simbólicas, que mais tarde culminariam nas grandes pirâmides de Gizé. A importância da religião também se intensificou neste período, com o faraó sendo visto não apenas como um líder político, mas como um mediador divino que mantinha a ordem cósmica. A construção de monumentos grandiosos era vista como uma forma de garantir a imortalidade do faraó e preservar a Ma'at, a ordem universal. Djoser foi deificado após sua morte e seu reinado estabeleceu o padrão de como os faraós subsequentes seriam lembrados. A terceira dinastia também viu um aumento na organização do Estado. A burocracia foi expandida, com oficiais designados para administrar as vastas terras e os complexos projetos de construção. Além disso, houve um aumento na exploração e extração de recursos, como pedra calcária e cobre, necessários para as construções e a manutenção da riqueza e poder do Estado. Esse período de estabilidade política e avanço tecnológico estabeleceu o cenário para o auge do Reino Antigo,
que floresceria nas dinastias seguintes, com o desenvolvimento de grandes pirâmides e a consolidação do poder centralizado do faraó. Reino Antigo e a Era das Pirâmides. O Reino Antigo é conhecido como a Era das Pirâmides, um período de grande prosperidade e realizações monumentais, especialmente as pirâmides de Gizé. Essa época abrange as quarta, quinta e sexta dinastias e é considerada o auge da centralização do poder faraônico. Os faraós eram reverenciados como deuses vivos e sua capacidade de mobilizar recursos e força de trabalho em larga escala permitiu a construção de algumas das maiores maravilhas arquitetônicas da história. O faraó Snefru, da quarta dinastia, foi um dos mais inovadores no campo da arquitetura. Ele construiu várias pirâmides ao longo de seu reinado, incluindo a Pirâmide Bent e a Pirâmide Vermelha, marcando o aperfeiçoamento da técnica de construção piramidal. No entanto, foi o faraó Khufu Keops, seu sucessor, quem deixou o maior legado ao construir a Grande Pirâmide de Gizé, a maior das 3 pirâmides de Gizé e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essas pirâmides eram mais do que simples túmulos. Elas representavam a manifestação física do poder absoluto do faraó e sua conexão direta com os deuses. Cada pirâmide fazia parte de um complexo maior que incluía templos funerários e outras estruturas religiosas. A construção dessas pirâmides envolveu milhares de trabalhadores e artesãos especializados, e a logística envolvida nesses projetos monumentais reflete o alto nível de organização estatal. Além das pirâmides, o Reino Antigo viu o florescimento da arte e da cultura egípcia. As esculturas, pinturas e relevos desse período retratam o faraó como uma figura divina, cercada por cenas de vida cotidiana que enfatizam a ordem, a prosperidade e a devoção religiosa. As tumbas dos nobres e oficiais, especialmente na necrópole de Saqqara, contêm exemplos dessa arte refinada com suas cenas detalhadas da vida e dos rituais egípcios. O Reino Antigo também foi uma época de expansão econômica e militar. As expedições comerciais e militares foram enviadas ao Sinai, à Núbia e a outros territórios para assegurar recursos valiosos como ouro, cobre e pedras preciosas. O poder centralizado do faraó permitiu o controle eficiente sobre o vasto território do Egito, e os escribas e administradores garantiam que a produção agrícola fosse suficiente para sustentar tanto o Estado quanto os projetos de construção. O Reino Antigo começou a declinar durante a Sexta Dinastia, quando o poder dos governadores regionais, chamados nomarcas, começou a crescer. Esse enfraquecimento do controle centralizado levou a um período de fragmentação política, marcando o fim desta Era de Ouro. Primeiro período intermediário. Após o declínio do Reino Antigo, o Egito entrou no primeiro período intermediário, cerca de 12.181 a 2055 a.C., um tempo de crise política, social e econômica. Esse período foi caracterizado pela desintegração do poder central e a ascensão de dinastias regionais concorrentes. O governo central em Mênfis perdeu o controle e os nomarcas, governadores de províncias, se tornaram praticamente independentes, resultando em uma fragmentação do poder. O colapso da administração estatal levou a uma queda na produção agrícola, agravada por uma série de baixas inundações do Nilo, o que causou fome e insatisfação popular. As inscrições dessa época refletem uma profunda angústia social e um colapso da ordem estabelecida, em contraste com a estabilidade e prosperidade do Reino Antigo. Durante este período, o Egito foi dividido em várias regiões sob o controle de diferentes dinastias. O Alto Egito foi governado por reis em Tebas, enquanto o Baixo Egito era controlado por outros governantes. Havia uma luta constante pelo controle das terras e dos recursos, com poucas tentativas de unificação.
A autoridade do faraó como uma figura divina diminuiu, e a burocracia estatal que sustentava o poder do reino começou a se desintegrar. Apesar da desordem, o primeiro período intermediário também viu um florescimento da cultura em algumas regiões. A arte funerária e a literatura se tornaram mais acessíveis às classes inferiores, o que antes era privilégio dos nobres e da realeza. Isso reflete uma democratização dos ideais religiosos e funerários, com mais pessoas aspirando à imortalidade após a morte. Eventualmente, os reis de Tebas começaram a consolidar seu poder, e sob a liderança do faraó Mentuhotep II do Alto Egito, o país foi reunificado, marcando o fim deste período caótico e o início do Reino Médio, um novo renascimento para o Egito. Segundo período intermediário. Após o florescimento do Reino Médio, o Egito novamente entrou em uma fase de instabilidade conhecida como o Segundo Período Intermediário, cerca de 1782 a 1570 a.C. Este foi um tempo de fragmentação política, durante o qual o país ficou dividido entre várias dinastias locais e estrangeiras que competiam pelo controle. O principal fator que caracterizou este período foi a presença e o domínio dos Hyksos, um povo semita que migrou para o Egito e acabou assumindo o controle de partes significativas do território egípcio, especialmente no norte, estabelecendo-se na cidade de Avaris. Os Hyksos introduziram importantes inovações tecnológicas e militares, como o uso de cavalos, carruagens de guerra e armas de bronze, que eram desconhecidas para os egípcios até então. Embora inicialmente fossem vistos como invasores estrangeiros, os Hyksos também adotaram muitas das tradições e costumes egípcios, chegando a se proclamar faraós e a governar de maneira semelhante aos reis egípcios. Enquanto o Baixo Egito estava sob o domínio dos Hyksos, o Alto Egito permaneceu nas mãos de dinastias egípcias nativas, centradas em Tebas. Esses reis tebanos, embora inicialmente subordinados aos Hyksos, eventualmente começaram a resistir ao domínio estrangeiro. A luta pela independência tornou-se um tema central na política do Alto Egito, com uma série de governantes tebanos tentando expulsar os Hyksos e restaurar a unidade do Egito. O conflito culminou nos reinados dos faraós Seqenenretau e, mais tarde, de seu filho, Ahmose I, que conseguiu liderar uma campanha bem-sucedida para expulsar os Hyksos do Egito e destruir sua capital, Avaris. Com a vitória de Ahmose I, o Egito foi reunificado e o segundo período intermediário chegou ao fim, abrindo caminho para o início do novo reino, uma das épocas mais gloriosas da história egípcia. Este período intermediário, apesar de ser marcado por conflitos, foi crucial para o desenvolvimento do Egito em termos militares e culturais. O contato com os Hyksos e outras culturas estrangeiras trouxe novas tecnologias e ideias que os egípcios aproveitariam durante o novo reino. Ahmose I, ao reunificar o Egito, se tornaria o primeiro faraó da 18ª dinastia, dando início a uma nova era de poder e expansão. Novo Reino. O Novo Reino, c. 1570 a 1070 a.C., é amplamente considerado o auge do poder e da glória do Antigo Egito. Sob as dinastias 18, 19 e 20, o Egito se transformou em um dos maiores impérios da antiguidade, alcançando uma extensão territorial e influência sem precedentes. Os faraós do Novo Reino expandiram as fronteiras do Egito, conquistando terras no Levante, Núbia e até mesmo nas fronteiras do Império Hitita, ao norte. O Novo Reino começou com o reinado de Ahmose I, que, além de expulsar os Hyksos, lançou expedições militares para assegurar o controle da Núbia e estabeleceu uma base sólida para a expansão do império. Seu sucesso militar foi seguido por outros governantes poderosos, como Tutemés III,
conhecido como o Napoleão do Egito, que liderou várias campanhas militares vitoriosas que estenderam o controle egípcio sobre Canaã, Síria e regiões do Oriente Próximo. Outro destaque do novo reino é o reinado da faraó Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó. Hatshepsut foi uma governante excepcional, promovendo grandes projetos de construção e comércio, como sua famosa expedição à terra de Punt. Seu templo mortuário em Deir el-Bahari é uma das joias da arquitetura egípcia. Na 18ª dinastia, o reinado de Amenhotep III foi marcado por grande prosperidade e estabilidade, com o faraó promovendo a arte, a cultura e a diplomacia. Seu sucessor, Akhenaton, no entanto, trouxe grandes mudanças ao introduzir o monoteísmo, promovendo o culto exclusivo ao deus Aton. Essa mudança radical causou grandes tensões religiosas e sociais, que culminaram com a restauração do politeísmo logo após a sua morte, no breve reinado de seu filho, Tutankhamon. O novo reino também viu a ascensão de outro grande faraó, Ramsés II, da 19ª dinastia, amplamente considerado o mais poderoso dos faraós. Ramsés II é lembrado por sua longa vida e seu reinado, durante o qual travou a famosa Batalha de Kadesh contra os hititas e construiu monumentos colossais, como o Templo de Abu Simbel. Ramsés II foi fundamental para consolidar o poder militar do Egito e garantir a paz com seus vizinhos, firmando tratados que estabeleceram relações diplomáticas duradouras. O final do novo reino, no entanto, foi marcado por crises internas e externas. A pressão de invasores estrangeiros, como os povos do mar, e a crescente corrupção e desordem política enfraqueceram o Estado egípcio. No final da 20ª dinastia, o poder faraônico foi progressivamente corroído, e o Egito começou a entrar em um novo período de fragmentação. Terceiro período intermediário. O terceiro período intermediário, circa 1070 a 664 a.C., foi uma era de divisão e declínio do poder central no Egito. Após o colapso do novo reino, o Egito entrou em uma fase de fragmentação política, com o poder sendo disputado entre várias facções. O norte do Egito foi controlado por reis líbios, enquanto o sul permaneceu sob a autoridade de sacerdotes de Amon, com sede em Tebas. Esse período viu o aumento da influência de potências estrangeiras, como os núbios e, mais tarde, os assírios. O reino de Cush, Núbia, ao sul, se fortaleceu e eventualmente conquistou o Egito, estabelecendo a 25ª dinastia, também conhecida como a dinastia Cuxita. Faraós cuxitas como Pie e Taharka governaram o Egito e tentaram restaurar sua antiga glória, promovendo o renascimento de tradições religiosas e culturais. No entanto, o controle estrangeiro e a fragmentação interna deixaram o Egito vulnerável a invasões. Os assírios, sob o comando de Assurbanipal, invadiram o Egito em 664 a.C., derrotando os cuxitas e estabelecendo seu domínio sobre o país. Esse evento marca o fim do terceiro período intermediário e a entrada do Egito no período tardio. Período tardio. O período tardio, 664 a 332 a.C., foi uma era de instabilidade contínua, marcada por invasões estrangeiras e o declínio da independência egípcia. Após a invasão assíria, o Egito foi governado por dinastias locais sob a supervisão de potências estrangeiras, como os persas, que dominaram o país em várias ocasiões durante a 27ª dinastia. Durante este período, o Egito lutou para recuperar sua antiga glória, mas a constante intervenção estrangeira e as revoltas internas dificultaram o restabelecimento de um poder central forte. O último governante nativo do Egito, Nectanebo II, foi deposto pelos persas em 343 a.C., marcando o fim da independência egípcia.
O período tardio termina com a conquista do Egito por Alexandre, o Grande, em 332 a.C., que iniciou o domínio macedônico sobre o país. A partir desse ponto, o Egito entrou na era helenística e a civilização egípcia passou a ser influenciada pela cultura grega, encerrando milênios de soberania faraônica.